Perdi minha constância nas redes sociais. Eu sei, a pessoa que fala sobre a criação de conteúdo deixou de criar conteúdo por 2 semanas, mais ou menos. E é exatamente por isso que eu estou aqui nesse vídeo, porque atira a primeira pedra. Quem nunca passou por essa situação, não é mesmo? Mas, na verdade, eu tô aqui para falar para você a importância da constância e principalmente como foi que eu consegui voltar a criar conteúdo e exatamente o que eu fiz para você também ser constante nas redes sociais e nunca mais deixar, ou pelo menos evitar que isso seja uma regra, ficar sem postar nas redes sociais. Não importa qual é o teu nicho, qual é a tua estratégia, então quais são as redes sociais que você está presente. Você precisa ser constante na tua publicação de conteúdo. Eu vou passar algumas lições que eu aprendi e o que eu fiz, então tem um passo a passo. Fica aqui comigo até o final. Aqui na descrição do vídeo eu sempre coloco os timestamps, então exatamente em que capítulo eu falo o que, para você também seguir, mas fica comigo para você ser constante aqui nas redes sociais. O primeiro ponto que a gente precisa, alinhar entre a gente é que constância não é necessariamente você estar presente todos os dias ou postar todos os dias, mas é sobre você estar presente de maneira planejada e estratégica. Isso envolve criar conteúdo que vai ressoar com o teu público de forma contínua, em vez de deixar o teu perfil abandonado ou ser constante durante uma semana, tá postando 2 vezes no dia e sumir por um mês. E não é sobre você estar postando todo dia ou não, porque isso, na verdade, frequência de conteúdo é assunto que dá para um outro vídeo, inclusive eu já falei aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do link, aqui no iCard, esse vídeo que eu tô falando sobre postar todo dia ou ir no slow content. Vê lá se essa é uma dúvida que você tem, sobre você ser constante na velocidade que você tem. Quando você some, né, você deixa de produzir conteúdo, no meu caso eu fiquei 2 semanas mais ou menos sem produzir conteúdo no Instagram e eu fiquei ao mesmo tempo aqui no YouTube. A questão é que o algoritmo ele acaba não te favorecendo, isso principalmente no Instagram, né? Então você perde engajamento, você perde alcance, você perde visualização. Só que quando acontece essas travas ou então essa desaceleração, o teu crescimento também é impactado. Se vocês estiverem ouvindo barulho no final, não sou eu espirrando, é o Snow, meu cachorro, fungando, que ele resolveu agora, nesse momento, acordar e cavar a poltrona. A gente precisa alinhar isso também, é que para você ser constante na publicação de conteúdo, você precisa definir um número que seja realista para sua rotina. Porque você não pode colocar que você vai produzir conteúdo 6 vezes por semana se você não consegue, se não é realista. Você pode até conseguir na primeira semana, mas vai levar muito esforço e na segunda você já vai parar. Mas vale você postar 4 vezes por semana todas as semanas do que postar só uma semana, só 2 semanas e sumir depois. Principalmente se você cria seu próprio conteúdo. Quando você tem alguém criando conteúdo para você, é muito mais fácil, né? Mas mesmo assim, eu ainda acho que vale esse pensamento. Todas as vezes, quando eu estou fazendo um briefing com os meus clientes da assessoria, que é o gerenciamento onde nós criamos conteúdo para eles, eu sempre pergunto qual é a frequência ideal que eu posso colocar ali de criação de vídeos, principalmente, né? Porque o carrossel é mais fácil da gente criar, mas de vídeos que já vai demandar mais esforço do cliente. Isso também é necessário você conseguir metrificar e mapear na tua rotina. E a primeira coisa que é essencial, que te ajuda muito a voltar para a tua rotina e ter uma coisa planejada, pegou a dica? É o planejamento. No planejamento, um outro ponto que ajuda, e isso não é segredo, mas ajuda, você ter um calendário de conteúdo. Monta o teu calendário de conteúdo ali para o mês, saiba já com antecedência o que vai ser postado a cada dia. Você pode até não deixar produzido, mas ali no final de outubro, por exemplo, você colocou todo o conteúdo de novembro que você quer produzir. E aí você vai produzindo por semana. Se você não consegue fazer, ou se você não tem conhecimento de estratégia para você, contrata alguém que faça esse calendário de conteúdo com estratégia para o que você quer alcançar. Tem vários profissionais, eu inclusive, que oferecem esse tipo de conteúdo, porque eu sei que às vezes as pessoas gostam de criar seu próprio conteúdo ou têm essa habilidade de produzir, então a única coisa que a gente faz é dar todo o direcionamento para a pessoa, toda a estratégia, todo o conteúdo, a gente monta o calendário tudo bonitinho. Essa também é uma opção para você, ou se ainda não é o momento ideal para você fazer isso, também
cria. Você mesmo pode ver algum vídeo aqui falando sobre linha editorial, falando sobre calendário de conteúdo, que isso vai te ajudar, mas tem o calendário do mês. Uma sugestão prática é você reservar. Se você é solo, né, criador de conteúdo solo, não tem ninguém te ajudando nessa etapa, reserva ali no final do mês um momento para você planejar o conteúdo do próximo mês. E aí reserva semanalmente, quinzenalmente, a data, o dia, para você criar o conteúdo. Nesse dia aqui eu vou gravar esses vídeos, eu vou escrever esses carrosséis. Então reserva um dia para isso. Se você não reservar, se não estiver na sua agenda, adivinha, você não vai fazer. Um segundo ponto, que esse é uma cilada, é o perfeccionismo. Muitas pessoas se sentem inseguras sobre o que vão falar, sobre como vão falar e querem colocar o melhor conteúdo nas redes sociais. O melhor conteúdo falado, na sua melhor oratória, o melhor conteúdo escrito, o melhor conteúdo em edição, e nem sempre isso é possível. Fatos. E isso atrapalha muito a tua constância, porque é muito mais difícil você querer criar um conteúdo perfeito, que não existe, então um conteúdo quase perfeito todas as vezes que você for criar, do que criar um conteúdo perfeito e o outro não tão assim. Tô falando para você criar conteúdo meia boca? Claro que não. Ele precisa ter estratégia, ele precisa ter, né, um pensamento, uma intenção ali por trás, mas não significa que ele vai ser esteticamente sempre perfeito. Antes publicado do que arquivado. Quantas ideias você tem no papel aí que você não tirou porque você ainda não conseguiu produzir? Ou que você estava esperando o momento ideal para ser produzido? Pessoas, vamos lá, de renome, pessoas que têm um posicionamento incrível, usam aqueles posts que são nativos do Instagram, lá dos stories. Por que você não pode usar para facilitar a tua produção de conteúdo? Tem que ser o carrossel ideal. Me diz. Então, o perfeccionismo, ele vai atrapalhar a tua constância. Ele vai atrapalhar a tua estratégia como um todo. Mas como estamos falando de constância, tenta criar pelo menos um que seja o ideal do que você quer e os outros não tanto assim, né? E se você está começando a criação de conteúdo tá vendo esse vídeo, o recado do perfeccionismo é esse. Você tem que postar conteúdo ruim para você ficar bom na criação de conteúdo. É só na prática. Esse terceiro ponto, ele é muito prático. E foi exatamente o que eu fiz para ter o cenário ideal do que eu precisava de rotina para criar sempre conteúdo antecipadamente, planejado, como é o primeiro ponto, e de uma forma mais leve também, que é você entender qual é o seu fluxo de criação de conteúdo. Do meu exemplo aqui, do YouTube. Eu tinha até um papel, que eu sou muito de papel e caneta, né? Eu tava riscando ali, vou colocar aqui pra vocês verem. Que é assim, o fluxo de criação do YouTube, eu sei qual é o passo a passo. Por exemplo, eu tenho que fazer pesquisa de palavras-chave, eu tenho que definir título, thumbnail, definir o roteiro, escrever o roteiro, gravar o conteúdo, gravar o vídeo, editar o vídeo, tirar foto da thumbnail, editar a thumbnail. Mas não só essa parte de que etapa você tem que fazer, mas entender qual é o teu fluxo. Por exemplo, minha frequência aqui no YouTube é uma vez por semana. Então, se eu quero postar uma vez por semana e sou eu que edito os meus vídeos, eu preciso de um intervalo de tempo para editar os meus vídeos. Então, o meu ideal é gravar conteúdo de 3 semanas. Na semana 1, eu vou gravar o conteúdo da semana 1, 2 e 3. Porque na semana 2, eu já vou ter o vídeo gravado, eu só vou estar editando. E o da semana 3 também. Na semana 2, eu vou gravar com 2 vídeos de antecedência. Deu pra entender? Esse fluxo é o ideal pra mim. É o que vai funcionar, porque vai me dar liberdade de tempo. Se alguma coisa acontecer na minha rotina que cá pra nós sempre tem algo interferindo na nossa rotina e tá tudo bem, porque é vida normal. Esse é um exemplo muito operacional, porque como o YouTube é uma plataforma que eu dou conta de tudo, eu preciso levar em consideração qual é a minha rotina, qual é o tempo que eu levo pra fazer as atividades. Então é exatamente isso que eu quero que você veja. Qual é o tempo que você leva pra fazer cada atividade? E aí coloca um cronômetro ali enquanto você estiver fazendo para você mapear isso. E depois veja qual é esse fluxo. Você consegue criar, exemplo, conteúdo essa semana para outra semana no Instagram? Ou uma semana antes de antecedência de conteúdo é o ideal para você, para caso as coisas, né, vão mudando na sua rotina, você ainda tenha conteúdo. Você tem que entender o que funciona pra você, qual é o teu fluxo de criação. Depois desse insight, eu sei que você quer se inscrever aqui no canal, então ativa o sininho também para você receber a notificação dos próximos vídeos. E o próximo é a otimização de conteúdo. Eu vou falar isso mais profundamente em um outro vídeo, mas vocês conhecem a Jenny Keller? Aquela que, Jenny Keller, terceira temporada, né? Com um sotaque português.
ela tá sendo, assim, a rainha da otimização de conteúdo. Vou colocar uns prints aqui pra você ver. Ela cria um Reels sobre a reforma que ela fez no quarto. Desse Reels, ela cria vários conteúdos nos stories. Ela cria 2 carrosséis, no mínimo, desse mesmo conteúdo. Então, ela tá otimizando muito bem o conteúdo dela. E é isso que nós também temos que fazer, otimizar o nosso conteúdo. Eu faço muito essa estratégia para uma cliente que é arquiteta, porque o projeto tem várias etapas, então eu consigo, tá sempre trazendo esse mesmo projeto de formas diferentes, de ângulos diferentes, que essa é a otimização de conteúdo no feed, com um certo espaçamento de tempo. Então, como que essa otimização pode ser para você? Entenda qual é o conteúdo que é fácil para você de produzir. É o carrossel? É o Reels? Talvez um Reels narrado, por exemplo. Se você não consegue gravar o vídeo ali enquanto você fala, mas filma você ali na tua rotina, é muito mais fácil do que você esperar o momento perfeito para você gravar aquele conteúdo perfeito. Então entenda qual é o conteúdo mais fácil de você criar. Um outro ponto que pode te ajudar é você ter quadros semanais. Tanto quadros que a tua audiência já vai esperar por eles, ou quadros que a tua audiência não precisa saber. Mas, por exemplo, toda quarta-feira você coloca uma análise de caso ali no teu Instagram. Isso vai te ajudar com a constância, porque você vai ter um conteúdo fixado que você vai saber o que criar. Um outro ponto é a análise. Gente, estratégia que funciona e que você vai ter constância também, precisa de análise. Então, todo mês você tem que analisar quais conteúdos deram certo, quais conteúdos performaram muito bem para você replicar e quais não funcionaram, que aí você consegue tirar ele ali, porque ele não tá dando tanto resultado para você. E aí você consegue investir mais tempo no que realmente dá certo, assim ajudando a tua constância e o teu crescimento. E por último, ferramentas e sistemas. Se você não tem um sistema de conteúdo, é muito mais difícil você realmente ter constância. Quando eu falo sistema de conteúdo, é você ter ferramentas para isso. Onde que você cria conteúdo? Você usa o Canva? Você usa qual aplicativo de edição? Fique com um e masterize aquilo para que seja mais rápido. A rapidez que você executa também vem com a prática, mas isso ajuda você a ser mais constante, porque você vai levar menos tempo para fazer. Onde é que você cria? Você tem um sistema onde você coloca todos os seus bancos de ideias? Eu tenho um Trello gratuito que eu posso oferecer aqui para vocês, mas mês que vem, já vou dando um spoiler, mês que vem eu vou disponibilizar o meu Notion, que é o que eu uso, é a Casa do Conteúdo o nome dele, que eu uso para planejar todas as minhas redes sociais e escrevo todos os conteúdos lá. Se vocês já são aqui do canal, vocês já viram ele, mas eu vou disponibilizar ele para vocês conseguirem adquirirem e terem esse sistema ali todo preparado para vocês. Outra coisa que pode ajudar também é agendar os seus conteúdos, seja ele por Instagram ou pelo Meta, por exemplo. Isso te ajuda a não precisar ter que postar manualmente. Não precisa mais disso. Essas ferramentas e sistemas, eles são realmente formas de otimizar e de você ajudar a trazer mais velocidade, Não diminuir o esforço que você faz na criação de conteúdo. Ser presente nas redes sociais não é sobre fazer muito. É sobre você ser constante, estar sempre presente, com estratégia e intencionalidade na rede que você cria conteúdo. Eu tenho certeza que se você seguir o que eu falei aqui, você vai sair desse momento zero publicação e você vai conseguir criar uma velocidade e manter a constância da publicação nas redes sociais, porque não é sobre constância de criação de conteúdo, é sobre publicar, porque criar conteúdo, às vezes a gente cria e tá ali não finalizado, é sobre publicar. Então, deixa aqui nos comentários qual dessas dicas você achou mais valiosa e você vai implementar nessa semana para você ter esse sistema e ter essa velocidade, essa praticidade na tua criação de conteúdo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, aquele amigo, familiar que é empreendedor, que cria conteúdo, mas precisa ser mais constante. Eu sei que você conhece essa pessoa, então ajuda aqui também o canal e compartilha esses conhecimentos com ela. Deixa teu like e, como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!